Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações e, é claro, se inscrever nos canais do Scusselcast no YouTube e Spotify. Nos segue também no Instagram do Scusselcast. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado sobre todos os assuntos que nós passarmos e todos os convidados que por aqui passarem também. Eu preciso fazer um agradecimento aos apoiadores do Scusselcast. Rede de Hotéis da Londer, Parque Internacional de Escultores Domadores de Pedra, Ourives Casa dos Reparos, Cadoro, Lojas Cadoro, no centro de Bento Gonçalves, Sucos Sanva, suco totalmente sem açúcar para dietéticos, Star Art Móveis e Decoração. E é claro, nosso parceiro, nosso apoiador, Mauri Menegoto, o Goto. O Goto é escultor em pedras e é ele que nos disponibiliza essas obras de arte aqui que decoram o nosso ambiente. A minha convidada de hoje é filha de viticultores, técnica em viticultura e tecnóloga em enologia. Bem-vinda, Bruna Cristófoli. Obrigado por topar o desafio de estar aqui conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória, né? E quem sabe inspirando outras pessoas a também trilharem um caminho parecido, vamos dizer, né? Cada um com o seu caminho, mas a gente falava antes, né? De tantas pessoas aqui da nossa cidade que já passaram por aqui. Então, pô, para mim, uma alegria também compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei. Legal, Bruna. Tu já captou qual é o objetivo, é justamente esse, né? A gente falar de histórias de pessoas, de como chegaram na fase atual da vida, para que isso possa, além, claro, da gente enaltecer essa história, mas que isso possa inspirar outras pessoas a seguir por esse caminho ou superar dificuldades que, por acaso, estejam passando momentaneamente, né? Mas me conta, tu é filha de viticultores. Pai e mãe trabalharam na agricultura, com uva, com vinho, e tu começou nesse meio aí. Isso aí. Então, a minha família é de Faria Lemos, né? Na realidade, a minha mãe é de Veranópolis. Minha mãe veio de Veranópolis, ela é de Lajeadinho, interior de Veranópolis. Ela veio para Bento Gonçalves com 17 anos, né? Ela vem de uma família com 17 filhos. Poxa vida! Né, vários. Cara, eu conhecia com 8, com 9, 10, 17. 17. Assim, acabaram que 2 faleceram mais novos, assim, com 1 ano, 3 aninhos, assim, 2 irmãos da minha mãe. Mas, vamos dizer, 15, né? Já 15 é um número considerável. Bastante. Para um casal que tinha uma colônia de terra, né? Não tinha como manter todos os filhos lá. E aí, alguns irmãos, né? Iam, enfim, casaram, né? Os mais velhos já são falecidos, os 2 mais velhos, eles eram motorista de caminhão, então não dava para ficar lá na casa, né? Tinha que ir para fora. Claro. E aí alguns irmãos mais velhos da minha mãe já estavam aqui em Bento, eles tinham um porãozinho alugado, inclusive era aqui na Planalto. Ah, é? É. E aí eles tinham um porãozinho alugado, e aí a minha mãe veio, ela disse que assim, todos os pertences dela cabiam numa sacolinha, né, dessas de supermercado. E aí ela veio trabalhar numa malharia, que era de uma irmã do padre Júlio Giordani, acho que era Maria Giordani o nome dela, não tenho certeza. Certo. Trabalhou lá um tempo, depois ela ficou trabalhando 5 anos nas lojas Tolotti, né, que é um clássico aqui de Bento Gonçalves, né. E aí ela saiu do Tolotti para casar, né? Então ela concluiu aqui o ensino médio dela, estudou no Aparecida, fez técnico em contabilidade. E aí depois, enfim, com 19 anos conheceu meu pai. E com 24, se não me engano, ela tinha 24, meu pai já tinha uns anos a mais, eles se casaram. E aí ela foi viver em Faria Lemos, né? Então daí que... Deixa eu te pedir. Que eu surgi. O pai, o seu Loreno, né? Isso.
Ele criou a vinícola ou a vinícola era do vô, passou pro pai? Como é que foi isso aí? Não, ali o negócio, o meu avô era vivo ainda na altura, foi no ano que eu nasci, em 86. Aham. O meu tio, Mário, que é o irmão mais novo, vamos dizer, o meu pai é o anterior, né, o terceiro. Certo. Eles dois começaram o negócio da família, né? Começaram por uma necessidade, porque eles tinham as uvas, não tinham ninguém que comprasse elas, né? Hoje, né, no nosso setor a gente tem muitas vinícolas, você pode escolher mais opções. Onde quer entregar a uva, né? Uva. Só que naquela altura eram poucas empresas e eles, enfim, acabou que sobrava uva, né, no mercado, aí eles tinham que vender para um órgão do governo, meu pai fala CFP, uma coisa assim, era aqueles órgãos de regulação por causa do preço mínimo da uva, né? Tipo assim, uma Conab lá de antes, né? Era um processo burocrático, enfim. E a solução que eles acharam foi, né, começar a fazer vinhos, assim, informalmente no porão da casa deles, né? Eles começaram a fazer vinhos lá. E aí que o negócio surgiu, assim, informalmente, né? Eles trabalharam lá no espaço que hoje é a nossa loja, então quem vem nos visitar entra, tem um espaço com umas pipas de grápia. Aí eles começaram a fazer vinho. Embaixo da casa. Embaixo da casa, que hoje é a casa do meu tio, né? Ele mora lá, ele, a minha tia, a Letícia, né? Ele é meu padrinho até, o Mário. E aí o pessoal vem lá, acha uma graça, começa padrinho, né? Tem isso, a Letícia, meus pais são padrinhos da Letícia. E ela, madrinha, aí todo mundo até brinca. O teu pai também mora por ali pertinho? Sim, ali do ladinho, né? Não mora lá na casa, mas bem pertinho, minha família mora. E aí, então, foi assim até 1998. Então, eu sempre faço questão de dizer que eu sou filha de viticultores, porque afinal, né, minha mãe trabalhou na agricultura até a adolescência dela. Depois, quando ela se casou com o meu pai, ela também ajudava. Estava na cidade e voltou para a agricultura. Voltou para o interior, voltou para a agricultura, né? Então, esse é a herança que eu e o meu irmão, o Lourenço, que é mais novo que eu, que a gente recebeu. Acho que os nossos pais, assim, começaram do zero, né? Meus pais e meu tio também, né? Sem nenhum dinheiro, eles começaram o negócio, né? Literalmente investindo aquilo que eles recebiam da uva que eles vendiam. E aquele pouco de vinho que eles vendiam em garrafão toda semana, que isso aí era o meu tio que fazia. Então, o Mário saía de Chevy. Ele ainda faz isso hoje, né? Hoje não mais, porque a gente parou de produzir vinho de mesa. Tá certo. Mas ele fazia até pouco tempo atrás, né? Isso aí. E aí, então, a gente ia com um garrafão inicialmente, depois a gente começou a produzir vinho em PET também. Então, toda semana ia lá, uma vez por semana aqui em Bento, na quinta, depois na sexta e no sábado, ia lá para Dois Lajeados, Guaporé, ia até Serafina Correia, Mussum, enfim. E aí ele fazia isso, então esse troquinho ali que vinha toda semana, as duas famílias iam se mantendo, né, pagando as contas e tal. Então foi um negócio assim, né, que hoje eu vim ontem de São Paulo e tava no carro, meu irmão foi me buscar no aeroporto, e aí eu e ele vinha falando, né, o Lourenço vinha me dizendo assim, eu tô feliz assim, né. Que bom. Não tô vendo dinheiro. Nem eu, né? Não tô vendo dinheiro. Nós estamos numa fase, assim, muito investimento a gente fez, então agora a gente precisa rentabilizar, pagar tudo que a gente gastou, né? Mas a gente tá feliz porque a gente gosta, né? Eu tava falando com o Lourenço, mas eu sei que esse é o sentimento da Letícia também. A gente tava feliz porque, a gente vê um propósito no trabalho que hoje a gente desempenha, né? Então, a gente perpetua, de certa forma, o legado, os valores da nossa família, né? A gente leva o nosso nome e o nome da nossa terra para vários lugares, né? Fiquei 40 e tal dias, quase 40 dias viajando. As pessoas não sabiam. Faria Lemos, o que é Faria Lemos? Onde é que é Faria Lemos? Né? Mas assim, tem alguém levando o nome de Faria Lemos pro Brasil e tem pessoas do Brasil indo para lá e valorizando o nosso lugar, né? Então eu também acho que sou uma pessoa de muita sorte, né? Por ter a oportunidade de
dar continuidade àquilo que os meus pais começaram, né? A gente sabe que não é fácil isso. Tem famílias que os velhos, né, não seguram. largam Isso aí. o osso, né? Não confiam. Não que nunca tenha acontecido isso dentro Sim. da minha família. Sim. Porque a gente teve choque de geração e ainda tem, né? Às vezes o meu pai e o Lorenzo aí começam... E briga na hora do almoço, aí a minha mãe levanta e começa a fechar as janelas. É coisa de família italiana, né? Qual é a família italiana que não fala alto, não grita, não briga? É aquelas mãozinhas, né? É que às vezes... E é sempre na hora do almoço ou da janta. Claro, né? Porque aí junta Vai pra mesa, todo né? mundo, Pois né? é. E aí vai minha mãe, pá, toda vez na hora do almoço é desse jeito, não sei o que lá, eu gritando. Isso aí, assim. Mas enfim, é um pouquinho do que a gente... da herança genética, né? Tu sabe, Bruna, que te vendo falar, tu deve ter passado, tu passou essa transição, né? Tu falou dos vinhos de mesa, né? De sair com a caminhonetinha, vender e tal. E hoje, a vinícola, ela se reinventou, né? É outro tipo de produto, é outra forma de comercializar, né? E quando eu pessoalmente olho para Cristófilo, eu vejo muito a Bruna. Uma coisa mais moderna, mais para frente. Não que o que era não era legal, não, mas mudou, claro, né? Então, tu vivenciou isso e tu participou dessa mudança toda, vê a vinícola se transformar, e é claro que isso causa impacto, né? Causa aquele primeiro, né? E como tu disse, acho que ainda hoje isso acontece, né? Discutir como é que vai fazer, de que forma vai fazer, mas muito acho que hoje passa mais por ti, a parte de comercializar, de vender a vinícola lá fora, pelo teu irmão, né? Enfim, por essa nova geração, digamos assim, a Letícia, do que pelos pais, né, digamos assim. Sim, sim. Os nossos pais, eles estão sempre lá, né? Meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia são fundamentais, né, para a operação do nosso negócio. Especialmente, assim, na viticultura, o Lorenzo tem pego mais isso, essa área também, que é uma coisa ótima para o nosso negócio, né? Ter uma pessoa de confiança que tem uma dedicação muito grande à elaboração dos vinhos, mas também tem uma dedicação muito grande ao vinhedo. Teu irmão é enólogo? Ele é enólogo também. A Letícia também é enóloga. Nós os três temos essa formação legal. técnica. Poxa, eles formaram aqui no Instituto Federal. Instituto Federal. No meu tempo, comecei lá, era a escola agrotécnica. Meu irmão também é enólogo, formado pela escola agrotécnica. Ou tu fazia agronomia ou enologia, né? Isso. Agronomia, técnica em agropecuária. Técnica em agropecuária, isso aí. Então, assim, a gente... eu especialmente, né, vi essa trajetória da minha família e inúmeras vezes, assim, quando eu vou fazer qualquer apresentação de vinhos, eu me emociono quando eu tô falando com as pessoas, porque eu lembro, né, dos meus pais lavando garrafão no tanque que a minha mãe lavava roupa, sabe? Deles engarrafando vinho de mesa no grapé, pessoal, vocês sabem o que é grapé? O que é grapé? Nem o grapé é assim, eles tinham tudo pipa de madeira, né? Então o grapé era a válvula, né? A torneirinha, a torneira, que é aquela torneira mais embaixo, né? Que era de bronze até o negócio. Depois a gente trocou, passou tudo pra inox. Uma torneira conectada à própria pipa. Isso, engatada ali na madeira, né? Era uma pipa de grápia. Então ela tinha tipo uma tampinha em cima, que aí quando tu mexia nela, o vinho não saía, certo, né? Porque saía um pouquinho, mas com o próprio peso, né? Uma tampinha inclinada, com o próprio peso do líquido ali, fechava ela, de certa forma, né? E aí, quando tu tinha que fazer uma trasfega, tu inseria né? E aí abria aquela tampinha e tu fazia o que tinha que fazer. Tudo manual, poxa. Então assim, eles começaram a fazer vinho. Eles não tinham nem bomba para movimentar o líquido, era a balde, sabe? Então, às vezes, né, o que eu falo com o Lorenzo, falando com a Letícia, é que, a gente não tem nem o direito de reclamar, né? Porque hoje a gente tem ensino, a gente tem a internet, que tu tem acesso a tudo, né? Hoje tem consultores, sabe? Como nós mantemos os nossos vinhedos, né? A gente até tá começando agora com um consultor de viticultura, porque é uma pessoa com mais experiência nessa área das uvas finas, que a gente não tem mais uva de mesa. A uva usada na produção dos vinhos é toda de vocês ou não? É uma parte. Uma parte. O moscato é nosso, uma parte do chardonnay e o sangiovese são uvas nossas, o resto é uva que a gente compra. Legal. Né? Então a gente viu, assim, eu especialmente vi essa transição, né? Participei ativamente disso, né? Porque muitas ideias
como eu era mais velha e tal, fui trazendo pro negócio. Então, eu sempre tive assim, eu saio, viajo, e eu olho tudo, vejo aquilo que eu posso aproveitar, né, na minha realidade. Às vezes eu não tenho orçamento para copiar exatamente igual de tal lugar, né? Mas eu posso absorver o conceito, né? Então, assim, ninguém vai inventar a nossa roda toda de novo. Mas, às vezes, é só um refresh, né? Tu vê algo e opa, lá na minha empresa eu posso adaptar e fazer assim, assado. Certo. Então, acho que isso eu sempre procurei trazer para a vinícola muita inovação, nem sei se é a palavra ideal, mas muitas coisas novas do que eu via, né? Sou uma pessoa muito sortuda, né? Eu tive a oportunidade de fazer estágio na Itália, na Alemanha. Isso abre a mente, né? Isso tudo. Eu tive viajando, fui 2 vezes para Argentina, fui uma vez para o Chile. O ano passado, eu fui jurada de vinhos no Uruguai. Que bacana. No ano passado, eu fui jurada na Grécia. Fui para as Ilhas Canárias dar uma palestra sobre enoturismo. Então, assim, nas Ilhas Canárias, né? Quem diria que tem enoturismo naquele lugar lá, mas tem. Então, assim, não sei nem como é que eles plantam as videiras, porque tem uma das ilhas, é um arquipélago, né? É extremamente árida, parece Marrocos, assim, parece que tu tá no Saara. Tem produção de vinhos lá. Tem, e tem bastante? até queijo de cabra. Acho que as cabras comem pedra. Mas, enfim, come mesmo, né? Come, a digestão ajuda na digestão, que nem passarinho, né? Então, acho que, assim... tudo eu fui a convite, né? Para Alemanha e tal, busquei, assim, né? Mas consegui contatos que eu recebi, pagou aquilo que eu gastei para ir para lá, sabe? Então, quando a gente quer uma coisa, o universo, ele trabalha para nós. Com certeza. Sabe? Então, assim, às vezes as pessoas olham de fora e pensam, nossa, assim... Boletos pagos, né? A Bruna tá lá em São Paulo. O pai fez tudo pra ela. Então. Nossa, né? Normal. Normal isso acontecer. Se eu tivesse pago tudo que eu tive, eu não teria como, né? Tanto que eu me lembro que quando eu fui pra Alemanha, o dinheiro que eu ganhei lá, a gente tinha que pagar minha passagem, mas depois eu devolvi aquele dinheiro, né? Até operei o meu nariz com o dinheiro que sobrou. Então, ó... né? Então, assim, a gente quando quer, encontra meios, né? Certo. E aí, isso tudo é um background que eu carrego, é um conhecimento que eu carrego e que eu uso no meu trabalho, né? Não só naquilo que eu vou... melhorar dentro da Cristófoli, né? Mas é importante para ver o que está acontecendo no mundo. E também sabe, a gente, nesse negócio do vinho, quando vai oferecer o vinho para alguém, para vender, não tanto aqui na nossa região, mas que nem nós, que o nosso principal mercado é o Rio de Janeiro. E agora a gente tá abrindo São Paulo. E é um produto que tem um pouco mais de valor agregado. Esse é um trabalho que tu faz, né? É a parte comercial. Abrir mercado é tu que faz. Isso. Há quanto tempo tu faz isso? Assim, eu Porque vou te tu dizer ficou que muito focada há muito tempo lá na vinícola, no turismo, na parte então eu também fazia essa parte comercial, mas assim, a venda externa, né? B2B, que a gente diz que é business to business, né? Para outros negócios, para quem vai revender o meu produto. Era uma coisa que acontecia, assim, mas não tinha muito foco. Mas a distância também, não viajava muito pra mas lá. eu diria que esse ano, assim, a gente virou a chave lá na vinícola, né? E aí, a gente tá muito focado nisso, né? Então, como é um vinho... o nosso vinho não é extremamente caro, mas é um produto que tem um pouquinho mais de valor agregado. Tu tem que ter como diria lá em Portugal, cabedal. Tu tens que ter um pouquinho, sabe, para chegar nas pessoas, né? Às vezes a gente vai... Eu mesma fiz uma degustação em São Paulo na quinta-feira, antes de vir, né? Eu voltei na sexta-feira, que é ontem, né? No caso, hoje nós estamos gravando num sábado, né? Mas para quem vai ver em outros dias da semana, né? Isso aí. 2 dias atrás, eu tava fazendo uma degustação com um sommelier num restaurante ali nos Jardins. E ele, fiz várias formações na Itália.
Tu conhece que lugares ali em Montalcino? Eu conheço praticamente todas as vinícolas lá. Né? Então, assim, tipo, a exigência, hoje em dia, a gente não pode se basear pelo vizinho do lado. A gente tem que se basear pelo mundo. Porque os meus clientes que vêm lá na Cristófoli são pessoas conhecedoras. Então, tem um cabedal. O cabedal, isso aí. São pessoas que, muitas vezes, as pessoas que viajam aqui para Bento Gonçalves em busca do vinho, aquele cara que é o enófilo, tá? As viagens têm inúmeras motivações, mas falando do vinho em específico, eles, especialmente os que vêm do Sudeste, São Paulo e Rio, já viajaram para Califórnia, Chile, Mendoza, África do Sul, Europa, vários lugares. Então, assim, ele não vai me olhar se o meu vizinhozinho lá tá fazendo assim assado. O cara vai ver, vai me comparar com aquilo que ele viu fora do Brasil. Sim. Ele vai olhar o meu nível de serviço comparado com a última viagem que ele fez. Então, por isso que a gente tem que olhar o que tá acontecendo no mundo. E assim, não precisa necessariamente viajar para fazer isso. Sim, hoje tem o Google. Poxa vida. Né? Tem o Google para pesquisar. Então, e a mesma coisa é quando eu, ou qualquer outra empresa daqui, a gente vai para fora da nossa casa para oferecer o nosso produto. O cara, ele não tá comparando o meu vinho com o vinho lá do meu vizinho. Ele tá comparando o meu vinho com aquele vinho importado que ele já toma, com aquele lugar que ele já foi. Certo. Né? Tá comparando o preço, tá comparando... Então, às vezes o vinho brasileiro, ele tem uma barreira, né? Que ele pode ter um custo inicial mais alto do que alguns produtos que vêm de fora, alguns produtos importados. A gente sofre também com o preconceito que muitas pessoas têm com relação ao vinho brasileiro. Mas isso a gente só quebra indo lá, dando para as pessoas provarem o nosso vinho. Quando eles provam, Moisés, não há hipótese. Eu não tenho vergonha de levar os meus vinhos em nenhum lugar. Nenhum lugar. A gente chegou num nível, e isso é muito graças ao Lorenzo, sabe? Que é uma pessoa que está focada nisso. Nós não temos vergonha, assim. Que o massa, vinho que tá... legal. E eu sou a primeira pessoa crítica. Eu acho que a gente, como enólogo, parece que a gente degusta só procurando defeito, né? Então, assim, eu sou a primeira pessoa que tá lá e... Isso aqui, não sei. A gente fez investimentos lá dentro de infraestrutura, a gente tá com tanques melhores, a gente tá com prensa pneumática, a gente comprou uma engarrafadora no passado, italiana, né? Fizemos um investimento bem significativo. Então, isso tudo, tem coisas que o cliente não vê, né? O cara não sabe lá na garrafa, a engarrafadora dela custou 300 mil. Tipo, mas eu vou estar entregando um produto... A elaboração foi ok, e na hora de engarrafar eu tenho segurança de que vou botar o vinho aqui dentro, ele vai chegar lá no cara como deve ser. Então, tudo isso é um trabalho que... muitas frentes, né, que a gente tem que atuar num negócio. Legal. Esse é o negócio do vinho, mas se for falar com alguém do setor moveleiro, ele vai te falar de... né? Então, assim, eu tô realmente muito entusiasmada, assim, com... o meu trabalho. Eu sinto que eu tô vivendo uma nova fase da minha vida profissional, que eu antes estava muito lá na vinícola, no turismo. Cuidando do receptivo, né? Tu ficou ali com o restaurante. Tinha aqueles eventos embaixo das barreiras, os piqueniques e tal. Tudo continua, tá? Inclusive, até a gente... Mas desligou da Bruna. Mas eu tenho delegado mais coisas, assim, e a melhor coisa que eu fiz foi essa minha última viagem, que eu saí dia 20 de junho. Então, logo terminou a Fenavinho, dia 18, né? Dia 20 eu embarquei. Fiquei 15 dias em São Paulo. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei mais 15 dias, voltei e fiquei mais 15 dias em São Paulo de novo. Voltei para o Rio Grande do Sul, não, né? Voltei para São Paulo, do Rio de Janeiro. Então... eu sou, assim, um pouco controladora e eu centralizo muito as coisas em mim. Tipo, deixa que eu resolvo. Às vezes, acabo me sobrecarregando. Certo. E atrasando algumas decisões que precisam ser imediatas lá na vinícola, porque eu empilho coisas para mim fazer. Então, não estar lá me ajuda no seguinte sentido. Eu faço com que as outras pessoas resolvam as situações que surgem. E eu também estando
fora dali, eu fico focada no vinho. Fico focada nos clientes. Fico focada naquilo que eu tenho que fazer, no follow-up que eu tenho que dar. Então, fez muita diferença. Eu fiz uma viagem tão longa de propósito, pra ver como é que ia ser, se ia explodir algum negócio lá. Se ia continuar andando. E eu voltei muito feliz com isso, sabe? Já tenho viagem marcada de novo. Legal. Setembro vou viajar 2 vezes de novo. De certa forma, isso é muito satisfatório, né? Porque eu também me considero uma pessoa muito centralizadora. Eu acho que só eu resolvo, só eu vou conseguir e vai acumulando, vai acumulando. De certa forma, isso que tu tá dizendo, pra ti deve ser muito bacana. Tu chegar ali e ver que tá tudo andando. Melhor do que sabe? comigo. Que tá andando, que legal, que bom, eu vou cuidar do que eu tô fazendo agora, que é abrir mercado, vender, enfim, comercializar, né? Deixa eu te pedir uma coisa. Teve um momento assim, que tu consegue identificar o momento em que a vinícola virou a chave, que tu diz, poxa, agora nós vamos partir para esse caminho aqui, nós vamos mudar aqui dentro, um período, um tempo, um ano aí, que tu acha que a coisa assim deu... Tu estava na vinícola, tu estava fora, porque tu me falou que tu trabalhou com uma representação de rolhas, né, isso, também, e mais um na outro... Da Upisol, isso. Eu trabalhei, Ali na Da Upisol eu entrei logo que eu me formei, assim, eu fiz o meu estágio do ensino médio lá, legal, né, legal. que era do lado de casa, e aí depois eu encerrei meu estágio. E aí eu passei nesse momento que tu estava lá, a vinícola, tu não tinha muita participação lá. Não, eu ajudava, assim, alguma coisa, menos... assim, né? Mas não... Também a operação era outra, né? Era praticamente só vinho de mesa, certo, meu tio e meu pai faziam, enfim, né? E aí a gente tinha começado, assim, a fazer vinho fino. O que me motivou, não deu nem um ano trabalhando na Del Pisol, né? Aí eu comecei a dizer pro meu pai, não, a gente tem que melhorar aqui, tem que trabalhar aqui, papapá. Baseado em algumas coisas da Dalpisol também. Sim, não, né? A Dalpisol tava numa outra também, já anos-luz à nossa frente, né? Aí, aí eu saí, fiquei ali na vinícola, aí eu mexi nos rótulos, na nossa marca, mudei a letra, assim, umas coisas. Aí depois, ali por 2008... que foi o ano que eu fui para a Argentina e para o Chile, nessa viagem de benchmarking, eu voltei e aí eu comecei a ver, assim, tenho coisa para fazer aqui, vamos, né? Precisamos de um lugar adequado para receber os nossos clientes, né? Tipo, a gente atendia lá no meio da vinícola, assim, não tinha nenhuma taça decente, nada, enfim, bem limitado era, né? Já tinha o pavilhão novo, aquele ali de baixo. Já. Aí a gente... fez a reforma ali, né? Fez um projeto arquitetônico e a reforma do que transformou o porão da casa, que tinha lá umas fibras de grápia, na loja, que é o espaço que a gente usa até hoje, né? E aí, então ali acho que aí a gente começou a trabalhar o edredom uns parreirais e tal, que foi, né, um piquenique, um negócio assim super inovador para... Não tinha nada parecido aqui, né, com isso. Não. Eu lembro que chamou bastante atenção, teve bastante divulgação. Tinha muita procura também, eu acho. No início a gente ficou praticamente 1 ano sem vender nenhum, tá? Sorte que a gente não desistiu. E aí, mas o edredom, ele dá uma receita e ele também dá uma visibilidade, né? Porque é lindo o cenário e é gostoso, e é um monte de comida, e é vinho, e né? Então, assim, é super legal. E aí, a gente foi se tornando mais conhecido através do turismo, né? E as pessoas vinham até nós. Então, agora o que nós estamos fazendo, de certa forma, é ir até as pessoas. Certo. Né? Então, a gente tem feito esse movimento. No enoturismo, o grande investimento que a gente fez a partir de 2020 foi a construção do restaurante. Fica dentro da propriedade, ali no meio do nosso vinhedo. Foi um investimento bem alto, que agora a gente tá buscando rentabilizar. Antes nós só servíamos almoço ao ar livre, agora a gente tem um espaço dentro do restaurante. Legal. E nós vamos voltar agora na primavera a servir almoço ao ar livre também, né? Então, assim, quando chove, quando isso, quando aquilo, a gente tem essa possibilidade. Claro. Peraí. Não é que vocês vão sentir o meu bafo aí na câmera. É só um analgésico pra minha garganta.
Bom, então, a gente tá num lugar quente, a gente tá num inverno meio quente, pelo menos assim. Gente, eu não peguei frio entre Rio e São Paulo, assim, tipo, no Rio de Janeiro eu morria de rir. Ai, 22 graus, tá frio. Eu... Não fazem ideia, né? Mas um dia que nem hoje, que tá um sol e frio, é um dia gostoso. É bom. É um dia gostoso. O problema é quando, pô, chuva, úmido, aquela gororoba, cinza, né? Mas enfim, vamos lá, continuando. Além disso tudo, da vinícola, hoje tu está dentro do SIC, né? Do Centro da Indústria e Comércio aqui de Bento, e mais especificamente na área da Fenavinho ali, né? Tu foi da diretoria da última Fenavinho, né? Sim. Como é que é essa experiência do Fenavinho? Já tinha participado em outras como expositora ou não? Olha, anos atrás, antes da Fenavinho dar aquela parada, sabe? A gente tinha sido expositor, né? Mas estava muito mais como uma feira de vinho, né? Não tanto como hoje é a festa, né? Como hoje é a Fenavinho. Quando o SIC... quando a Fenavinho passou a estar sob a tutela do SIC em 2018... Eu fui convidada pelo Diego Bertolini nessa altura para compor o comitê. Ele convidou pessoas dos diferentes distritos, convidou o pessoal da Secretaria de Turismo, enfim. Foi feito um trabalho a várias mãos, né? No início, todo mundo muito cético, né? Porque o histórico da Fenavinho... Mas quando o Diego me convidou, eu aceitei assim de pronto, né? Eu não pensei duas vezes, porque eu sempre dizia, poxa, a Fenavinho tem que continuar, é uma marca da nossa cidade. Sabe o que eu fui achar depois que eu aceitei o convite? Mas assim, tempo depois, peguei os meus boletins e no meu boletim do Jardim da Infância tinha lá que eu tinha estado na Fenavinho em 1992, que eu tinha visto Tastavim e tal. Então assim, eu fiquei super emocionada quando eu vi aquilo, né? Porque eu tava professora, né, dando pra gente treinar de escrever as frases e tal, e aí eu... escrevi sobre essa visita na Fenavinho, né? Então aí tu vê que pô, o universo, né, me levou de volta, né, para esse lugar. E a experiência, assim, com a Fenavinho e no SIC também, para mim foi muito rica mesmo. Conheci muitas pessoas da nossa cidade e também tive contato com muitas autoridades, muitos, assim, empresários que vieram para Bento Gonçalves, que foram recebidos no SIC para fazer uma palestra, ou, né, ou mesmo na feira, né, para ir visitar, como uma visita oficial, né. Então foi muito, assim, muito legal, né. Depois eu participei da gestão do SIC, do Rogério Capuani e agora da Marijane Paese, né? Então, outro momento, assim, emblemático. A Marijane, primeira presidente do SIC de Bento, numa trajetória de mais de 100 anos, né, da entidade. Então, um momento muito bonito. E a Marijane ocupa essa posição pela competência dela, não é porque ela é mulher, né? Então, foi muito legal. E não só pela competência, porque ela com certeza abre mão de muita coisa da vida dela para estar ali. Então, nem todo mundo paga esse pedágio, vamos dizer assim. A Fenavinho é emocionante, assim, tá realmente, assim, no nosso coração, sabe? Esse ano a Patrícia, né, na última edição, a Patrícia Pedrotti, aí de Tuiuti, ela entrou pro time aí e implementou lá na Fenavinho. Tem uma gurizada ali, né, uma galera nova ali também. Na diretoria, né, da Expo Bento também, sempre tem, né? Mas a Fenavinho, ela tem nos últimos anos que tem dado essa mudada de ter mais gente nova envolvida. Isso é desde ali da entrada. As novas gerações, digamos assim, das famílias que viviam do vinho ou das vinícolas, né? Nós precisamos ter cada vez mais, né, o envolvimento de pessoas do setor do vinho com a Fenavinho. Sim, esse é um desafio que a gente tem, ter dentro da diretoria cada vez mais, eu vejo como pessoas do nosso setor, assim, dos distritos, do interior, porque é uma escola aquilo, né? O SIC tem todo um sistema de governança, assim, de gestão, de um método de trabalho. É muito organizado, eu acho que a Fenavinho está muito bem onde ela está hoje,
né? A gente tem o desafio de fazer essa festa crescer e de trazer público, né? Por enquanto ela está ali junto com a Expo Bento, que uma ajuda a outra de certa forma, mas a Fenavinho é uma coisa riquíssima, né? Bento Gonçalves, antes da Fenavinho, não tinha nem acesso pavimentado, né? E outra coisa que eu acho muito bonita da Fenavinho, lá no começo, eu acho que é um valor que a nossa região tem, que a gente não pode perder. Quando, enfim, Moisés Miquelon e a sua diretoria, né, começaram, era a Festa Nacional do Vinho e Exposição Agroindustrial, né? Eles não tinham, né? Eles construíram, com a ajuda da comunidade, o lugar onde hoje é o primeiro pavilhão lá e tal, tem fotos disso. E aí tu vê como o envolvimento das pessoas faz a diferença na vida de uma sociedade. Então, assim, mostra o seguinte: para de ficar esperando que o governo faça as coisas, para de delegar a tua responsabilidade e faz, sabe? Esquece. Tipo assim, fica lá, ninguém. Claro que a gente tem que pleitear, claro que a gente tem que cobrar a responsabilidade, né, do governo onde ele tem que atuar. Isso. Mas assim, tem coisas que assim, não espera, faz. Eu vejo mesmo no interior. A valeta ali na frente de casa tá entupida, tá indo água, tá estragando toda a estrada. Caramba, pega o picão, abre esse negócio, sabe? Então, assim, se as pessoas... tipo assim, na frente da tua casa tem sujeira, tem mato... Vai lá, roça, limpa. Vai lá e ajeita. Se todo mundo fizer um pouquinho, né? Um outro exemplo incrível que Bento Gonçalves deu pro Brasil. Durante ali o início da pandemia. Não ia ter lugar para todo mundo, enfim... E aí, um mutirão em 40 dias, acho que foi nem isso. Empresários, lideranças, comunidade. Organizado pelas entidades aí da construção e tal, concluíram um andar da UPA ali. Então, assim, gente, isso é a vida. E isso é o que tem que ser. Para de reclamar e faz, sabe? Porque às vezes a gente se acostuma também com o sofrimento, tá? A gente se acostuma com aquilo que é bom e a gente se acostuma com aquilo que é ruim. Então o cara tem um buraco lá na frente de casa, ele passa com o pneu todo dia naquele negócio. Mas e aí nunca arruma. E aí se acostuma com esse cenário... Não pode falar palavrão. Esse cenário ali, a gente bota entendeu? É isso, né? Então eu acredito muito na iniciativa individual, na iniciativa das pessoas, das entidades, das empresas, né? E eu acho que tem que ser assim, sabe? Esses valores é que fizeram Bento Gonçalves ser o que é hoje. Eu falo muito para as pessoas isso. Olha, imagina que a imigração italiana começou aqui em 1875, né? Mais ou menos isso. Ou seja, 100 e poucos anos atrás, faz a conta aí porque eu sou ruim de matemática, 100 e poucos anos atrás, isso aqui era mato. Tinha os bugres, que nem o pessoal falava, né? Isso aqui era mato, não tinha nada. As pessoas... Eu tenho uns livros de um padre... Acho que ele era um padre, o sobrenome é Batistel, que mostra, assim, um livro fotográfico, 2 livros, na realidade, que mostra, assim, os hábitos, as roupas, tudo daquela época, sabe? Religião, a casa, a roupa, a cozinha, a escola, o bar, o vinho, né? Eu tenho um livro também que é só sobre o povo vêneto, porque a minha origem da família é vêneta, né? Que hoje é uma região da Itália, mas é um povo que fez. A Itália foi unificada depois, mas é um povo que veio lá da Ásia e tal. Então, foram os valores da nossa cultura que transformou um lugar que é ruim para a agricultura, em teoria, porque é mato, tá? É difícil de mecanizar e tal. Hoje mesmo, sobe e desce, e assim, tu quer fazer um pavilhão de uma empresa e tal, às vezes nem é fácil de tu achar um terreno aqui, porque tu não consegue nada plano. Às vezes eu fico pensando, né, a gente reclama, ainda hoje, como é que se faz
viticultura, plantar uva no íngreme, 45 graus, sei lá. Uma loucura, né, cara? Pois é, cara. Eu, às vezes, vou lá nós temos um sítio ali na Alcântara e tem uma parte que é bem íngreme, né? Tem que colher umas bergamotas. Mas que loucura isso aqui. Pensa o cara que tem que viver o ano todo tratando, cortando, podando, colhendo. É uma loucura, né? Então, assim, tu vê que o nosso terreno não era o melhor do mundo, né? Mas olha que maravilha que a gente tem aqui em Bento Gonçalves. Nós temos o negócio do vinho, que é uma referência no Brasil. Então, os imigrantes fizeram isso. E não tinha só italianos aqui. Tinha poloneses, tinha suecos, uma coisa de alemães, enfim. Né? E hoje a gente tem também imigrantes chegando, todo né? dia. Então, assim, aí a gente não podemos esquecer que tem imigrantes chegando agora, mas nós também fomos um dia, né? Então, assim, a gente tem a indústria do vinho, a indústria moveleira, que muito do desenvolvimento da indústria moveleira saiu também de recursos ali da agricultura, que aí se cresceram essas indústrias. Depois os transportes que levam tudo que de bom a gente produz aqui pro Brasil inteiro. Então a gente tá super bem servido de transportar. A gente nem se dá conta, tá? Mas tem gente que produz nos lugares por aí que tu leva uma semana para ter a coleta do teu produto na tua empresa. É verdade. Aí agora, outra indústria assim que é muito benéfica para nossa região, que tem a ver com os serviços, que é o enoturismo. Verdade. Né? Então tu tem... Então as pessoas aqui em Bento Gonçalves, elas são muito sortudas, porque elas podem escolher trabalhar na indústria, no comércio, nos serviços. E tu vê que Bento Gonçalves, claro que é afetado pelas crises, mas é uma cidade que tem muita resiliência. Porque aí, apertou aqui, o cara vai trabalhar no outro lado. Não tem como não trabalhar neste vários lugar. Setores, né? Tu falou, tem o metal mecânico também, que é extremamente importante. Isso, pegar aí... Não, nem falei disso, né? Toda a indústria que tem, por exemplo, para suprir a cadeia moveleira, para suprir a cadeia metal mecânica. Então, assim, o cara que não quer... A pessoa pode vir para Bento com uma mão na frente e outra atrás. Se ela tiver juízo na cabeça, vai conseguir crescer na vida. Bento Gonçalves é uma terra riquíssima de oportunidades até hoje. E eu tô entusiasmada falando isso, porque eu falo para as pessoas nos lugares onde eu vou. Bacana. Sempre vou falar bem da minha terra. Sempre. Vou dizer sempre que Faria Lemos é o lugar mais bonito de Bento. Vou sempre falar bem de Bento. Porque eu nasci aqui, a pior coisa que tem é alguém que fala mal do lugar de onde veio, por mais humilde que seja. Eu desconfio dessa pessoa. Deixa eu te pedir uma coisa. O pessoal fala muito dessa questão, né, de Gramado, Canela, que o pessoal vem para o Rio Grande do Sul para ir para Gramado e Canela, e que para Bento vem, digamos assim, é um complemento de um passeio para Gramado e Canela, né? Isso, eu ainda acho que é um pouco realidade, né? Tu acha que isso tem mudado? A forma de mudar isso de uma maneira mais forte, né? E outra coisa que eu queria te pedir é o seguinte... Por ser Faria Lemos, né? Tu sente uma certa dificuldade ou que talvez o teu negócio não cresça mais por ser em Faria Lemos e não ser, digamos assim, no Vale dos Vinhedos. Porque quando fala em Bento Gonçalves, é o Vale dos Vinhedos. O pessoal acha que só tem o Vale dos Vinhedos, né? Seriam essas duas coisas que... Bom, então, primeiro falar de Gramado e Canela. Eu acho que são dois destinos complementares, né? Eu acho que a gente não tem que ter rixa nem nada com Gramado e tal. Essa é a minha visão, porque eles são um destino mais conhecido no Brasil. Isso é fato. As pessoas podem não ter ouvido falar de Bento Gonçalves, a maioria já ouviu, mas Serra Gaúcha, no imaginário da maior parte das pessoas, é Gramado e Canela, tá? Então, as pessoas, eu tenho observado muito o seguinte, muitas vezes eles vão a primeira vez para Gramado, aí vem para Bento Gonçalves de ônibus fazer o passeio da Maria Fumaça, Epopeia Italiana e Aurora, enfim, visitar. Quando eles chegam aqui em Bento, uau, vou ter que voltar para Bento. Aí eles, na próxima viagem, eles vêm para cá, tá? Gramado e Canela tem tem muita atividade para família, especialmente quem tem criança. Então, isso é fato. Bento não é um destino que tem atividades, mas muito menos, né? Então, o vinho é
mais para adulto, né? Às vezes a criança tá lá no meio da vinícola, tá aborrecida, porque não, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, a gente acaba se beneficiando do turista que vai para Gramado, a pessoa vem aqui, conhece, depois volta. O cara que gosta de vinho, talvez ele venha primeiro para Bento. Mas isso, aos pouquinhos, tá invertendo, tá? Tá invertendo. Bento, Gramado é um lugar, assim, que tem muita coisa, muito parque temático, muita coisa assim. Não é o que todo mundo gosta, sabe? O cara que tem recurso para viajar para fora do Brasil, ele vai ver o Museu de Cera lá nos Estados Unidos. Ele não precisa ir para Gramado, mas ele só vai encontrar o vinho brasileiro aqui em Bento, né? Então, o vinho, as pessoas do vinho, o vinhedo, o sotaque, isso tá aqui. A cultura. Isso né? é uma Questão riqueza cultural. nossa que a gente tem que capitalizar a nosso favor. De um dia de Natal, Gramado fez meses. Então, eles aproveitam o verão para o Natal, o inverno para o frio das pessoas que querem sentir frio, né? Então, assim, a gente tem que ser inteligente também. Então, a vindima é uma riqueza Verdade. nossa que a gente tem que explorar cada vez mais. E a gente tem que aproveitar o inverno, e a gente tem que aproveitar, né? A gente tem que trabalhar para reduzir a sazonalidade. Bento hoje é uma cidade maravilhosa para se viver. Por que os turistas não vão gostar de vir aqui? Vários restaurantes, vários passeios. Eu mesmo Os hotéis, a rede hoteleira, pousadas. Ixi. Os Airbnb que abriam, Boa, assim, tá tudo, louco. sabe? Então, o que eu acho que eu não vejo ainda tanto aqui em Bento é alto luxo, sabe? Assim, hotel e tal, de luxo, E tu acha que luxo. tem espaço para isso? Né? Assim, não tem espaço ainda para um monte de gente, Certo. mas é aquela coisa do Algumas ovo e da iniciativas, galinha, né? Certo. né? Tipo, muitas pessoas que querem, e isso eu até ouvi de clientes ali da vinícola, que querem hospedagem, ficam hospedados em Gramado, né? Mas assim, mas nós temos o nosso jeito, nós temos, né? Então isso também faz muita diferença para quem vem aqui nos visitar. Então eu acho que assim, a minha visão eu não fico brigando com Gramado e com Canela. Eu tento fazer muito bem a minha parte para que as pessoas prefiram vir aqui. E, cara, hoje ninguém é 100% fiel. O cara vem aqui, vai um dia pra lá, ou faz o contrário, vai lá, vem 2 dias aqui, né? A minha parte, o que eu faço? Quando o cliente me liga lá na vinícola, eu vou estar em Gramado, e eu vou pra Bento um dia, queria fazer o piquenique, o que eu digo? Mas fique hospedado aqui em Bento Gonçalves, tem opções maravilhosas. É mais perto, você vai levar 2 horas de trânsito para ir, 2 horas de trânsito para voltar até Gramado. Então, fica 1, 2 noites da tua viagem aqui em Bento, é mais tranquilo. É um trabalho de formiguinha. Mas se todo mundo tem que fazer. fizer isso, uma hora a gente vira a chave, sabe? Então, Bento ainda... Gramado vive do turismo. Né? Então lá tu tem mais gente habituada a trabalhar com serviços, a trabalhar com hotelaria. Bento ainda tem um lado industrial muito forte. Muito fortíssimo. Por isso a gente tem dificuldade, por exemplo, de conseguir gente para trabalhar no domingo, conseguir gente para trabalhar no feriado. Nós mesmos lá na vinícola fechamos no domingo. Ah, não abre no domingo? Não, porque tava muito difícil de conseguir pessoas para trabalhar no O domingo. O restaurante funciona todos os dias lá? Não, sexta e sábado. Sexta e sábado. Sempre lotadinho, sempre com... Não, a gente bom tá... e É tal. um negócio novo, então a gente não tá com a nossa ocupação a 100% todos os dias. Tem dias que tem mais, tem dias que tem menos, mas... Eu vou começar a responder a tua segunda pergunta e aí tu vai ver ali o porquê da ocupação, né? Certo. Então, assim, nada que a gente Eu fez... pensei que tu tinha esquecido. Não, eu falo bastante, mas aqui eu não esqueço. Então, assim, a Faria Lemos é um lugar incrível de Bento Gonçalves. Tem realmente um vale, tem uma paisagem exuberante, é lindo, dá pra ver o Rio das Antas. Aí tu tá assim, parece que tu tá caminhando no alto da montanha, e aí tu vê os vinhedos lá, e tu vê vinhedo no horizonte, assim, é lindo. Faria Lemos é lindo, né? O caminho para ir até Faria Lemos é todo bonito, né? Então,
tem a rodovia estadual que liga, que tá ok, né? Então, isso aí é incrível ali da minha terra, né? Nós, no enoturismo, temos Talpisol, Vistamontes, Vinícola Rotava, Vinícola Buffon, que tem se destacado muito ali da família do Anderson, né? Agora, nos últimos tempos, os 2 irmãos também foram estudar enologia, são mais novos que nós, mas, pô, estão super focados em produzir vinhos de qualidade. A gente começa a ver, né? Eles que eram só nossos vizinhos, a gente começa a ver nos projetos, começa a ver nas feiras, super legal. Depois tem a família Petroli. Tem vários. Enfim, né? Eu vou esquecer de alguém, talvez aí me perdoe. E aí, o que acontece? Só que compara o número de empresas que tem no Vale dos Vinhedos. Muito mais. Empresas que já têm um mercado consolidado, tem um nome consolidado. Por exemplo, tu tem Miolo, tu tem Casa Valduga, né? E depois outras tantas, assim, Dom Cândido e vai, né? Então, assim, num lugar em que tu tem mais empresas, é mais fácil das pessoas irem. Porque o cara anda 100 metros, entra na outra. É isso aí. Né? Então, assim, quanto mais investidores e empreendedores a gente tiver em Faria Lemos, melhor e empreendedores num bom nível de qualidade. Que aí a gente vai trazer bons clientes. Depois a competência é de cada um. Certo. Eu disse pro meu irmão, não, se a gente tivesse no Vale dos Vinhedos com o nível de entrega que a gente tem, nós tava rico. Bah, que legal. Né? Porque, para as pessoas saírem do vale e virem até lá, eu tenho que ter um argumento forte. Entende? Não pode ser só o vinho. Tem que ter um a mais, um plus, né? Pro cara, muitos clientes nossos saem de Gramado e vêm pra Bento só pra fazer o edredom nos Parreirais. Então, assim, tu tem que ter um motivo pra tirar ele de lá, que tem 1000... Tô exagerando o número, né? Mas assim, que tem 1000 vinícola, 1000 coisas. Pra fazer vários restaurantes, né? Então, tu tem que entregar alguma coisa a mais. E ali em Faria Lemos, é um lugar incrível, né? E nós, assim, quanto mais pessoas forem investir lá, empreender lá e entregarem qualidade, cara, vai trazer, indiretamente, vai trazer um público bom pra mim. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é me aliar com as boas empresas, certo, né? Assim como a gente mantém um bom relacionamento com o pessoal de Tuiuti também. A gente se indica ali do Vale das Antas. Nós somos associados, inclusive, no roteiro Vale das Antas, né? Então, assim, as coisas só se multiplicam. A gente tem que ter competência para sempre largar na frente. Tá certo. Né? Muito bom. E me diz uma coisa, questão de tributação do nosso vinho, né? Para a gente dar um fechamento aqui nesse nosso papo legal. Tu acha que isso ainda interfere muito na questão da venda, ou o vinho considerado um vinho fino, assim, o pessoal não olha muito para isso, para o preço, se o preço é um pouquinho a mais, enfim, a diferença, por exemplo, no vinho de mercado. Vai comprar no mercado um vinho do padrão de vocês, entre comprar um chileno, um argentino e um vinho da Serra Gaúcha produzido em Faria Lemos. Tu acha que a questão da tributação ela ainda atrapalha bastante? Agora nós temos aí algumas iniciativas, tipo a Zona Franca da uva e do vinho, para tentar melhorar um pouco isso, né? Tentar reduzir a questão tributária. Olha, quanto tempo mesmo a gente tem para responder? Brincadeira. É que esse é um assunto que, quando fala de vinho, o Brasil sempre vem, né? A questão da tributação, a questão da tributação. Eu acho que assim, olha, no caso da nossa empresa ajudou bastante. Nós temos todo o tempo do mundo aqui para tu responder. Não, tá? eu sei, mas eu vou devagar aqui várias coisas. Eu acho que eu não vou te dar uma resposta assim, fechada. O problema do vinho brasileiro é esse. O que eu vejo, assim, quanto mais eu tô na rua, mais a gente encontra muitos vieses, assim, muitas coisas que impactam no desempenho do vinho brasileiro na ponta, né, no final. Então, assim, falando do meu negócio, né, quando a gente pôde aderir ao Simples Nacional, foi muito bom, porque deu uma aliviada, né, na carga tributária, assim, a gente fez muitos investimentos depois que a gente entrou, né. Agora depende ali de quando tu vai trabalhar com algum revendedor, depende muito
se ele quer ter créditos ou não. Então, isso tudo interfere. Aí depois não é só o faturamento, aí é a estratégia, né? Que tu quer, estratégia comercial que a empresa quiser. Mas assim, vendendo para pessoa física, tipo volume, assim, sei lá, ou para outros, por exemplo, para muito restaurante que tá no Simples, né? Aí, beleza. A gente sabe desse impacto que tem a tributação, especialmente a substituição tributária, o diferencial de ICMS interestadual, alguns estados, tipo Mato Grosso do Sul, que assim... tipo, é um ST enorme que dá vontade de se benzer, assim, antes de despachar o vinho. Não, eu tenho até medo. Tem uns estados, assim, que eu tenho até medo de vender. Verdade. É ridículo, mas é verdade, tá? Aí a gente começa a debater entre vinícolas. Como é que tu faz lá no teu estado? Tu destaca o ICMS, ST ou não? Ou tu gera guia, o cara gera... Sabe? Cansa, né? Bom, eu acho que grandes desafios que nós temos, além do tributário, é o logístico, tá? Eu tenho visto isso muito agora que eu tô mais no mercado, né? Então, por exemplo, às vezes lá em São Paulo... Gente, não podemos nos basear pela nossa região. Aqui na nossa região, tu vai ver mais vinho brasileiro numa carta de vinhos do que vinho estrangeiro, tá? Não é essa a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é ter pouco vinho brasileiro ou nenhum. Porto Alegre já é assim, outro mundo. Já né? é assim. É isso aí. Porto Alegre já é assim. Nem vou falar do contrabando. Tá, mas deixa eu te pedir, só te atrapalhar um pouquinho. Tu acha que isso tem a ver com a tributação? É aquela coisa assim, vou beber um vinho chileno, um vinho argentino. Tem a ver muitas vezes com o preço, custo, no caso, tem a ver com o custo do vinho brasileiro na ponta, com a logística de entrega e com a cabeça do consumidor que acha que o vinho importado é melhor do que o nosso. Isso aí. Tá? Nesse ponto que eu queria chegar. Eu ia também comentar isso ali. Eu só tava indo com a explicação um passo atrás. E eu fui 20 passos à frente. Tá, mas né? vamos voltar lá atrás. Então, assim, eu tava falando da logística, né? Então, o que acontece? Por exemplo, São Paulo. São Paulo, não só em São Paulo, mas sim, em vários lugares, o aluguel é muito caro. Então, o cara vai ter, por exemplo... Ele quer encher de mesa pra gente comer. Ele não quer fazer uma cozinha grande, ele não quer ter um almoxarifado grande. Então, ele compra tudo pra semana, conforme foi o movimento. Então, na segunda-feira, ele vê quanto do teu vinho vendeu. Ele faz o pedido, ele quer receber na terça. E então, ele quer o quê? 1 caixa, 2 caixas e tal, né? Então, assim, o cara, vê o vinho... vou receber só daqui 1 semana? Não, tenho que comprar quanto? 1.000 e tal reais. Não é nem pelo preço, sabe? Mas 1.500 reais vai ser tipo 4 caixas de vinho. Tô chutando. Ele não tem onde meter 4 caixas de vinho. Ele não quer ter dinheiro parado, entendeu? Então a gente tem que superar esse desafio logístico. Por exemplo, no nosso caso em São Paulo, a gente tá abrindo uma filial lá para não pagar DIFAL, que é 13% de DIFAL, que o paulista paga. Então, assim, fugimos disso. E a gente vai ter vinho nosso num estoque lá. E aí o cara me pede, eles fazem a separação e entregam ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, isso custa. Nós estávamos falando em off, que me falou de que tem um grupo de vinícolas ali, né? Esse, digamos assim, esse estoque seria só da Cristófoli ou tem a ver com um grupo maior de vinícolas? Especificamente, nesse caso de São Paulo, é uma empresa que faz isso, não tem legal. Vinho necessariamente dos 6. Entendi. Tá? Entendi. Já vou falar dos novos talentos. Aí depois, aí para mim manter toda essa estrutura, representante comercial, estoque lá, viajar para lá... Gente, vocês não têm noção do volume de vinho que a gente dá pra pessoa provar, dá num evento, dá... E nós sabemos que não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar isso aí. Então, tu não consegue fazer... Se tu faz todas as contas, eu não tenho como revender uma garrafa por 20 reais. Se eu fizer isso, eu tô no prejuízo. Não há hipótese, né? E a minha empresa não é tão grande, então assim, eu também não tenho como diluir custos no meu volume todo, né? Então é natural que o meu vinho vai chegar um pouco mais caro lá pro cara revender. Aí, o que a gente entra?
Então, vamos dizer que a gente tem a logística, a gente tem o produto bom. Aí chegou no quê? Ai, porque sabe, né? Vamos falar com o Batman aqui. Ai, porque sabe, o brasileiro, ele não gosta muito de vinho. Ai, porque o vinho brasileiro chega muito caro, não sei o que lá. Então, aquela conversa que é pra pôr e dormir, que eu ouço toda semana. Pois é. Né? Que é assim, a gente sabe... qual é o problema? Que eu disse para um cara de um restaurante, ele não sabia mais o que me responder. O cara tava falando assim... Ai, mas o preço, olha só, do vinho, né? Isso, assim, é difícil a minha equação. Porque se eu chego aqui com um produto barato pra ti, bom e barato, vai me dizer que é o teu cliente lá na ponta vai dizer que é ruim. É isso aí. Se eu chegar com um produto bom e com um valor agregado um pouco maior, tu vai me dizer que, pô, teu vinho é mais caro, por esse preço meu cliente vai querer comprar, preço por preço meu cliente vai querer comprar um importado. Vai achar que o importado vale mais a pena, sabe? Então, eu não sou mais enóloga, eu sou evangelizadora do vinho brasileiro, tá? Que tem que chegar, tem que contar a história, tem que emocionar o cara para ele comprar o teu vinho, para ele depois vender para o cliente. Oferecer pro cliente. Hoje, depois da pandemia, o vinho brasileiro ele já se vende um pouquinho mais no restaurante. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o cliente abre a carta e já escolhe o vinho brasileiro para beber naturalmente, né? Não é a maioria, mas já acontece. Antes, o garçom tinha que ir lá e vender. Dizer assim, não, esse vinho é bom, prova, eu te garanto. Se tu não gostar, me devolve a garrafa. Sabe? Esse tipo de coisa, né? Então, quando eu vou vender a Cristófoli, o vinho da Cristófoli, eu, acima de tudo, falo bem do vinho do Brasil. Falo bem, tem vinho do fulano na carta, do ciclano, falo bem. Que vinho bom. Olha só, não, essa empresa aqui, super séria, bacana, não queima o filme de ninguém. Quanto mais vinho brasileiro tiver na carta, eu quero que o meu seja um também, mas é melhor, é melhor. Essas empresas maiores que a gente conhece, as cooperativas, a Miolo, a Valduga, a Pisato, essas empresas abriram por muitos anos o mato a facão. Né, o representante ia vender, levava xingado, sabe? O cara não queria comprar, não queria nem ter recebia, né? Então, assim, a gente tem que ser grato por esse trabalho que foi feito, né? E a gente tem que falar bem do produto brasileiro. Então, tu tem aquela coisa da cabeça do cliente que acha que o vinho brasileiro é ruim, que tá mudando. Graças a Deus, a geração tá mudando, né? A gente tem um gap entre o que a gente conhece da nossa realidade aqui e o que chega lá no grande mercado consumidor. Certo. Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Então tem muita gente lá que ainda acha que aqui é tudo vinho de garrafão, que a gente se vendia assim, gente. Nós vendia só a figura do nono que fazia vinho. Então eles acham que o vinho do Brasil é uma coisa velha, antiquada e que, entende? Quando nós que estamos aqui em Bento sabemos que o vinho daqui é bom, que os equipamentos são modernos, que os vinhedos são bem conduzidos, que, entende? Então, a gente tem, não é um problema só que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem vários desafios, que é, a questão do custo Brasil, que nisso aí eu vou colocar o imposto, né? Vou colocar tudo. Então, uma empresa do tamanho da minha tem a mesma exigência legal de uma empresa grande, né? Tu é fiscalizado pelo mesmo órgão. Verdade. Tu tem que entregar a mesma coisa. Rastreabilidade, padrões de identidade e qualidade, registros de tudo que tu fizer no vinho, segurança do trabalho, né, do trabalhador, exame periódico, tudo, né? Então, gente, isso custa, não tem outra hipótese. Então, vamos falar do custo Brasil. Aí tu tem a logística. Nós estamos na ponta do Brasil. Só por isso eu acho que a gente devia ter desoneração tributária. Porque para levar o que a gente produz aqui no Rio Grande do Sul até o Nordeste, até o Norte, gente, isso tem um custo cabuloso. E o estado do Rio Grande do Sul é um estado inchado, Verdade. né?
que tá aqui pesando nas costas nossas. Então, assim, aí, olha o combustível que precisa para ir até lá, olha o tempo que precisa para ir até lá, tá? Outra coisa é a questão cultural do brasileiro, que, acha que tudo que vem de fora é melhor, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Abrir garrafa, dá para provar, contar, explicar. E a gente também tem... Gente, agora me deu um branco no que eu ia falar. Lembrei. O descaminho. Verdade. A gente tem... Que é fortíssimo. A região sul está inundada de contrabando. E eu preciso alertar que quem pega mercadoria contrabandeada é bandido igual do contrabandista. Ele é receptador, né? Então, aquele vinhozinho do amiguinho que manda no WhatsApp, aquele Catena, aquele Gran Inimigo, aquele Angélica Zapata, né? E isso aí, cuidado, porque ali nós temos 2 problemas. A gente tem o descaminho, né, do cara que... Aquelas caixas que chega tudo suja de terra. O teu vinho tá lá dentro, né? A caixa rolou barranco abaixo. Aquilo lá, né? O rio úmida, né? É da selva. Então, assim, aquele vinhozinho lá... Mas é fato, gente. A gente rima de chorar. Que caminho que fez esse vinho aí. Então, assim, eu sei que as transportadoras às vezes maltratam as caixas, mas assim, quando tá meio embarrado o negócio, vai abrir o olho. Aí, o que acontece? Este vinho ali tem 2 problemas. Primeiro, que ele foi contrabandeado. Segundo, que tem uma grande chance do vinho que tu tá tomando ali dentro não ser o vinho que tu imagina que tu tá tomando, né? Então, assim... Tem muita falsificação também. Quem tiver um tempo, tem um documentário na Netflix que chama Sour Grapes, que é uvas azedas, tá? Que fala de um caso, de um escândalo de contrabando na França, então, que tinha a ver com leilões de vinhos, de safras antigas e tal. E o que a gente vê é o seguinte, é que esses rótulos... Assim, não tem como comprar aqui no Brasil de vinho que passou de mão em mão um produto mais barato do que lá na origem. Não tem. Isso é falsificado. É falso. Tem vinho lá dentro, mas tu não sabe qual é o vinho, qual é a origem, em que condições que aquilo lá foi feito, né? E uma coisa muito simples. Chegou no restaurante, tá? É muito fácil saber se o teu vinho veio por contrabando. Chega no restaurante, vou fingir que isso aqui é uma garrafa de vinho, né? Vou até olhar pra câmera. Todo produto que foi importado legalmente, ele é obrigado a ter no contrarótulo ou alguma etiqueta em alguma parte da garrafa dizendo quem é o importador e o número do registro no Ministério da Agricultura. Porque toda mercadoria ali importada, ela tem que ser registrada aqui dentro também. Então, assim, tu vai ver lá atrás. Produzido por... Tô chutando. Catena, Zapata, Mendoza. Importado por Mistral, por exemplo, que é uma importadora que trabalhava, né? Que trabalha... O problema é tão grave que a Mistral agora tá colocando um selo holográfico na cápsula da garrafa. A etiqueta da importadora. Né? Então, tudo que vem tem o selo. Essas, né? Mas assim... Outra marca, vamos dizer uma marca simples, um Conte Aitoro, vou chutar, tá? Vai estar escrito quem é o importador aqui atrás, vai ter um endereço aqui no Brasil e etc. Meu amigo, se tu chegou no restaurante e não tem isso, significa que esse restaurante está receptando mercadoria contrabandeada, né? E eu sei que a gente tem uma carga tributária enorme e não é também justo todos os impostos que caem em cascata sobre o vinho importado. Mas isso prejudica nós também, produtores nacionais, entendeu? Porque tem alguns mercados que estão tão prostituídos com o contrabando que a gente não consegue vender nem o vinho importado, nem o nosso. Entende? E aí o que acontece? Nós pagamos os nossos impostos aqui, nós empregamos as pessoas aqui. Então, assim... eu faço realmente um apelo, sabe?
consuma o produto brasileiro, que tu vai ter muito mais garantia do que tu tá bebendo, do que comprar vinho do contatinho, sabe? Então, e esse também é um desafio que a gente... E não vão achar que é só até Santa Catarina ou Paraná que tem vinho contrabandeado. Mais um desafio, né? Em São Paulo, tem gente vendendo vinho contrabandeado. Isso é uma praga que corre o Brasil. Tu estava me falando antes da gravação do grupo de empresas aí que você tem trabalhado em conjunto, né? Bem lembrado, Moisés. Vou lá falar. Então, agora me entusiasmo também com isso. Mais, porque tu já te entusiasmou bastante. Aqui tô até pegando. Mas tá muito legal o nosso papo aqui, tá muito legal. Tu conhece o assunto do qual tu tá abordando aqui hoje. Isso é bacana, sabe? Bom, obrigado. É bacana. Bom, então vamos lá. Falando sobre os novos talentos do vinho brasileiro. Aí gravem esse nome. Vocês vão ouvir muito Novos talentos do vinho brasileiro. É esse o... A gente até tá pensando assim, vamos manter esse nome, porque a gente tá parecendo meio arrogante, né? Isso surgiu faz tempo ou foi agora, depois que tu começou a viajar faz pouco e tal? Tempo, foi de abril, assim, tá? Legal. Abril, maio, tá? Então, o que acontece? A gente, como em qualquer setor, tu tem sempre aquelas empresas que tu tem uma amizade, que tu é mais chegado, né? Que tu interage mais. Através de uma feira, através do contato. E aí, então, nós somos 6 vinícolas. Então, vou citar a Vinícola Cristófoli, que é aqui de Bento Gonçalves, a Vinícola Monte Santana, que é de São Marcos, a Cave Antiga, que é de Farroupilha, a Garbo, que é aqui de Bento Gonçalves, a Tenuta Fope Ambrosi, que é de Garibaldi. Nome diferente, né? Tenuta Fope. Tenuta é um nome italiano, né? Pra falar de uma propriedade, né? De uma, como se fosse quinta em Portugal, herdada, enfim. Tenuta. Mais uma, falta uma. E quem que eu tô esquecendo, meu Deus do céu? A Bodega Iribarren. Ah, legal. Ali em Montebello, que é ali, chegando em Montebello, né? Aí no Vale dos Vinhedos. Só curiosidade, tu falou dessa específica. Esse pessoal é daqui? Não. Não. Você me chamou a atenção o nome, né? Tipo, isso, o nome é de origem basca, um sobrenome, né? Então, o Ramiro Iribarren, que ele é o fundador aí da empresa, ele vive em Porto Alegre, é advogado, enfim, mas tem uma família que tem negócios, assim, nessa área agrícola também. E aí, o Ramiro, a ideia surgiu pelo Ramiro, que falou com o Lucas Fopa, da Tenuta Fope Ambrosi, e disse, pô, por que a gente não se junta, né, com algumas empresas e vai prospectar mercado juntos? Bacana. Né? E aí o Lucas, mas como não pensei nisso antes? E aí ele indicou essas empresas que, na realidade, a gente tem uma relação de amizade entre nós, né? Foi o CPF que foi pro CNPJ, né? Então, meu irmão estudou com o Lucas e com o Ricardo. Eles começaram a fazer vinho com as uvas da Cave Antiga. Ali todo mundo tem relações que se cruzam, né? Em algum momento. E então, a gente começou o nosso trabalho com 4 eventos de prospecção comercial, 2 em Santa Catarina, em Balneário e em Floripa, e 2 no interior de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, tá? E paralelo a isso, contatos chegam para uma empresa ou para outra e a gente tenta indicar os demais, né? Então, assim, às vezes a gente vai vender os nossos produtos e aí tu chega lá pra pessoa e diz, mas olha só, tu precisa de mais vinho brasileiro, a gente tem um grupo de 6 vinícolas e a gente já tem histórias pra contar. Então a gente fez esses eventos, que eram almoços harmonizados com rodadas de negócio, a gente contratou pra esses eventos uma consultoria, enfim, então, e aí vão surgindo coisas e a gente vai se indicando. Por exemplo, a gente tem um restaurante em Porto Alegre, o La Louca, que a gente fez uma carta de vinhos para a gente selecionou os rótulos que iriam, a gente vai dar treinamento para as equipes, então nem sempre pode ir todos, vai uma parte e treina os produtos de todos. É um trabalho mesmo inovador, assim, colaborativo, que todo mundo falava, o vinho brasileiro precisa disso, precisa disso, precisa disso. Mas as coisas têm que crescer de dentro para fora. Não é alguém que vai mandar uma ordem lá de cima e que o negócio vai se espalhar aqui, entendeu?
Então é uma coisa que nasce de nós. E eu acho que o grande diferencial disso tudo, né, que às vezes eu vejo na nossa região, que as empresas querem fazer uma colaboração juntas, mas elas querem se beneficiar dos resultados, mas elas entregam pouco, né? O que eu vejo nos Novos Talentos é todo mundo puxando ali pro grupo, sabe? Defendendo o outro colega, né? E a gente sabe o preço de todos. Certo. Né? Que é uma coisa que, nossa, aquela caixa preta, né? Não, eu não vou contar, né? Eu sei o preço das outras 5 vinícolas, as outras 5 vinícolas sabem o meu preço também. E a gente, quando vai fazer uma proposta conjunta, a gente seleciona o mix de vinhos em conjunto. Legal. Vou precisar só o nariz. E eu já continuo. Vai firme. Sabendo como as coisas aqui são difíceis, até nisso, né? É nariz escorrendo, tira a roupa, bota a roupa, liga ar, desliga ar, faz fogo, apaga o fogo. De manhã é 5 graus, de noite, de tarde é 20 e assim. Aí é só pros fortes. Pois é. Bom, aí, continuando a minha fala sobre os novos talentos, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim, da colaboração que a gente tem, né? E do quanto a gente se ajuda entre as empresas. Porque, assim, também tem... Cada empresa tem um nível diferente, né? Não tô falando do nível pior ou melhor. De um foco, um tá mais focado num mercado, o outro tá mais focado em outro. E é natural isso, né? Na semana passada eu tava em São Paulo e o Lucas, da Tenuta Fopp Ambrose, tava lá também. Que ele também faz essa parte comercial. Uhum. Pô, aí a representante dele tinha se operado, ele tava sozinho. Na segunda-feira eu também tava sem a minha representante, que ela tinha os outros negócios dela pra fazer. Aí ele disse, Bruna, não sei o que lá, tô pensando de ir em tal lugar. Vamos junto, vamos. Nós saímos na sexta, no sábado e no domingo juntos, prospectando clientes. Então a gente foi, eu fui junto com ele, em clientes dele. Ele veio junto comigo em clientes que eu estava prospectando. Colaboração. Né? Então, assim, chegamos lá num restaurante de carnes que a minha representante disse que era um ponto bom, só que ela tinha perdido o contato. Ela achava que o sommelier não estava mais trabalhando lá. Foi meio na escura lá. Aí sim, Fopa, vamos almoçar ali. Chegamos lá, pau, conversa, né? Resumindo, descobrimos que o sommelier ainda trabalhava lá. Aí ela me mandou o telefone do cara. Eu peguei o telefone, dei pro Fopa. Então, nós os dois estamos prospectando o mesmo cara. Legal. Mandei mensagem pro sommelier falando que a gente tinha ido lá, e realmente foi super legal. Na segunda-feira de tarde, o Fopa ia num hotel de luxo lá, falar dos vinhos dele. E ele me disse, Bruna, eu vou lá em tal hotel, quer vir junto comigo? Eu disse, não, bora, né, tô aí pra isso. Chegamos lá, o cara deu um cano em nós. Cara, não tô no hotel hoje, não vou poder receber vocês hoje. Aí, tá, o que vamos fazer? Vamos tentar voltar no outro dia. Só que o Lucas já tinha a agenda dele fechada. E eu tinha a agenda aberta ainda. Resumindo, eu voltei na quarta-feira no hotel, eu sozinha, levei o meu vinho, levei o vinho do Lucas, falei das 2 empresas, sabe? Então, assim, como é que eu não vou fazer isso se foi o cara que me apresentou? Sabe? Eu acho que quando a gente diz assim, uma nova visão sobre o vinho brasileiro, não é que isso vai existir com todos, mas a gente precisa se unir para colocar vinho brasileiro nas cartas. Não tem vinho brasileiro nas cartas. Baita iniciativa essa. Sabe? Então, assim, a gente tá, assim, engatando um trabalho, né? A gente vai fazer agora em Garibaldi esse mês um evento só pra... a gente vai convidar, enfim, dentro dos contatos que a gente tem, alguns restaurantes aqui da região para virem conhecer os nossos vinhos. Vamos pagar as despesas, todo mundo paga rateado em 6. Vamos estar lá e tal. Então, assim, a gente fez almoço em São Paulo pra imprensa, sabe? E tá tão em voga isso agora, o momento é tão fecundo pra isso, que assim, cara, a gente fez um almoço, a gente convidou os editores das principais revistas especializadas e os caras foram. Assim, legal. Tipo, gente que eu digo, nossa, essa pessoa vai vir, essa pessoa confirmou. Não, e dá até uma credibilidade maior, porque tu tem um grupo de empresas, podia ter só tu, mas tu
dá uma credibilidade maior. Claro, tem um peso maior, aí, né? Sem dúvida. Então eu acho que assim, o nosso diferencial é que na prática a gente já tem resultados. A gente investiu dinheiro nisso, tá? Tem um investimento financeiro nisso, né? O meu avô dizia que para conhecer as pessoas é preciso fazer negócios com elas. Exatamente. Então tu vê que, pô, é muito sensível, assim, tu quer os teus clientes que foi difícil de conseguir, tu quer agarrar eles. Tu não quer dar pro outro, sabe? Mas, assim, a gente tem uma confiança em nós, a gente sabe que é um trabalho que se complementa, né? Na segunda-feira passada, eu e o Lucas, a gente pegou 8 Uber num dia só. A gente foi... E olha que em São Paulo, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Não é fácil, assim, a gente saiu 10 e pouco da manhã e voltou de noite, né? Então, assim, acima de tudo eu tô, obviamente, o foco é a Cristófoli, né? Mas, assim, não é só vender, é construir marca, né? Que isso é muito importante, é colocar o vinho em lugares estratégicos. É esse o meu trabalho, né? E é da gente unir forças pelo vinho brasileiro para avançar. Todo mundo vai. Quando a maré sobe, gente, todos os barcos sobem. Sobe o transatlântico, mas sobe o caiquinho lá, sobe o barquinho. A gente tem que ver isso, a gente tem que ver o macro. Se a gente cria um nome forte pro vinho de Bento Gonçalves, todos nós seremos beneficiados por isso. Eu vou poder vender meu vinho mais caro, eu vou poder pagar melhor as pessoas que trabalham para mim, as nossas terras vão valer mais, tudo vai valer mais, tudo melhora, sabe? Então isso o mundo, ele tá cada vez menos tendo lugar para essa mimizice, para essa, sabe? A gente tem que confiar na nossa competência e ir atrás, sabe, né? Quando o outro tá indo, a gente tem que estar voltando já. E eu vejo que, pô, foi o feedback que a gente tá tendo é surpreendente, assim, é incrível, né? Às vezes aqui na nossa região as pessoas não ficam sabendo, né, das coisas, mas a gente tem essa responsabilidade, tanto que a gente vai fazer um evento aqui, né? E a gente, pô, tá super aberto aí para parcerias, né? Nós hoje somos fechados, essas 6 empresas, né? Porque tu imagina, gente, que marcar uma reunião num dia em que 6 podem não é fácil, tá? Então, às vezes as pessoas nos pedem, vai entrar outras e tal. Não é proibido que não, né? Mas por enquanto nós estamos aprendendo ainda, né? Mas nós é uma baita iniciativa, isso só tem a dar certo, né? A gente tá bem focado, espero que continue tudo indo bem, né? Porque às vezes não é necessariamente a tua melhor relação, não vai ser necessariamente o cara que mora no teu lado. Certo. Né? Mas, acima de tudo, vinho brasileiro. Legal. Muito bacana. Tu sabe que eu cheguei a ti através do Thiago de Paula, né? Não sei de que forma ele te contatou, mas o Thiago é um caçador aí, porque às vezes... Headhunter. Às vezes eu tô... quem é que eu vou entrevistar na próxima semana? Quem é que eu vou conversar? Quem é que eu vou bater um papo? E ele veio com a sugestão. Eu não tinha pensado, não tinha me passado pela cabeça ainda. Então, te dizer que eu tô muito feliz por tu ter topado o desafio de estar aqui. Foi um papo muito legal, muito bacana mesmo. Tô bem satisfeito com a nossa conversa. Então hoje nós conversamos com essa mulher do interior de Bento Gonçalves, mas moderna, extremamente para frente e que faz aí o vinho brasileiro ser cada vez melhor visto no Brasil e fora do Brasil, né? Vou passar para ti, te despedir aí do pessoal. Isso, obrigada. Contigo. Primeiro eu queria agradecer, né, Moisés, o convite, assim, gosto muito de ter essas oportunidades de contar um pouquinho daquilo que eu faço, né? Assim, quem sabe a gente encoraja aquilo que a gente falava no começo, né? Encoraja outras pessoas. Acho que a gente não deve se intimidar. Se eu nasci em Faria Lemos, se eu nasci em Tuiuti, se eu nasci onde for. Gente, o nosso dinheiro vale a mesma coisa que o dinheiro dos outros. A nossa, né? A gente tem que ter orgulho da nossa origem. Eu acho que isso é que abre muitas portas pra mim, né? O fato de eu não ter medo, não ter vergonha. E de eu ser muito segura sempre, graças a Deus. A minha família sempre teve o maior orgulho de ser da onde que é. Nunca me senti pior por ser uma pessoa de Faria Lemos. Por mais que tenha sofrido algum bullyingzinho, né? Quando eu vim estudar aqui em Bento, né?
Mas Poxa isso vida. nunca me abalou. E hoje eu vejo que as pessoas, eu vejo que maravilha a vivência que eu tenho de entender a realidade do interior e também poder entender a realidade da cidade. Eu sou muito privilegiada. Muito legal. Então, eu, né, faço questão de incentivar todo mundo a ser quem se é e, né, e desbravar ali onde for que a pessoa quiser, o caminho que quiser seguir. Tô sempre à disposição aí, né, quem quiser seguir a Vinícola Cristófoli, né, nós temos o Instagram, que é @vinhoscristófoli. E liga lá, eu não tenho mais Instagram, eu tô meio A Bruna fugida. não tem Instagram, é verdade. Tô fugida das redes sociais, Nós mas eu... vamos adicionar todos os contatos da vinícola no descritivo do vídeo. Aqui no também. link da bio, Legal, lá do isso Instagram da vinícola, tem o meu WhatsApp, quem quiser falar. Eu tenho, assim, aos pouquinhos usado mais o LinkedIn, né? Então, tem o meu LinkedIn, quem quiser me procurar. E acho que é isso aí, assim, tô à disposição, mas sempre que puder colaborar, tô aí. Legal. Se você tá até aqui, tá no final, até agora com a gente, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, te inscreve no canal e também acessa aí as redes sociais da Vinícola Cristófoli. Quiser contatar com a Bruna, ali tem os contatos, você vai poder conversar com ela também. Valeu, até o próximo Escusselcast.